Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 9 de fevereiro. Agora na Espanha são 20 horas e 2 minutos, no Brasil 16 e 2 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC aqui nitidamente está fazendo aqui uma espécie de fundo duplo, repetindo esse mesmo padrão que ela promoveu nessa agulhada aqui de 24 de janeiro e depois 25 de janeiro. Ó. Agulhou, estressou aqui a última lower, depois voltou, ficou entre a penúltima e a antepenúltima e aí voltou forte para a banda superior da banda de VWAP semanal. É isso que vai acontecer? É bem provável que o próximo candle já ostente um engolfamento de retorno num efeito elástico para testar de baixo para cima a VWAP semanal. Pode até romper, já que a gente ficou muito tempo nessa região de sobrevenda aqui. Isso aqui acaba operando como um verdadeiro elástico. No intraday, a BTC deu aquele show aqui, ó. Vocês vejam que a gente primeiro, logo depois da virada da VWAP, né? Quando começou o dia de hoje, dia 9, bateu na penúltima lower, voltou para a VWAP aqui, fecharam todos os sinais da sala. Ficaram alguns abertos no copy trade, mas já estão fechando, já que o retorno em direção à VWAP semanal, que está lá no patamar de praticamente 23 mil, 22.954, é uma certeza estatística. No intraday, a VWAP está lá em 22.670. No diário, a gente fez o que uma onda 4 faz, que é beijar a mediana do canal de Keltner, e que se confunde aqui com a linha superior da nuvem na projeção. Então, com certeza, ou isso aqui é uma onda 4 ou é uma onda 2. Se isso aqui tudo foi uma onda 1, isso aqui é uma onda 2, aí vai ter a 3, 4 e 5. Na outra hipótese, isso aqui foi uma onda 1, aqui foi uma onda 2, aqui foi uma onda 3, isso aqui é uma onda 4 e depois vai explodir uma onda 5 até 30 mil dólares. Não importa qual é a onda corretiva que a gente está protagonizando nesse momento. O fato é que a sequência ondulacional de Elliott vai levar a BTC para um patamar de 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura, mesmo com a violência dessa corretiva, o que denota que os compradores estão no total controle da BTC. Na seara fática, os endereços, os public addresses de BTC com saldo diferente de zero batem um novo recorde. Ou seja, isso é um outro indicador on-chain muito forte de que vem uma pernada impulsiva poderosa por aí. E o juiz do caso criminal envolvendo Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, estende as restrições impostas juntamente com a fiança também a aplicativos de mensagens. O Sam Bankman-Fried não pode fazer uso de aplicativos de mensagens sob pena de ter revogada a sua liberdade provisória. E o dólar Tether, o USDT, gerou mais de 700 milhões de dólares em lucros no quarto trimestre de 2022. O dólar Tether, que tem um market cap acima de 60 bilhões de dólares, tem boa parte desses recursos investidos em títulos de curto prazo e que são remunerados pelas taxas básicas de juros que aumentaram bastante e acabaram impactando a lucratividade da operação dessa, que é a maior stablecoin do planeta. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o balão chinês abatido pelas forças norte-americanas na costa das Carolinas, era capaz de espionar comunicações. Isso causou um crash nas relações diplomáticas sino-americanas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora a Rússia acusa os Estados Unidos pelas explosões no Nord Stream 1. Aquela reportagem bombástica da Zero Hedge ontem dava conta de uma série de indícios que levavam as forças de inteligência norte-americanas e a marinha norte-americana como tendo sido as responsáveis pela explosão do principal gasoduto que abastece de gás natural a Alemanha via o Mar Báltico, vindo da Rússia. E o Kremlin falou que essa sabotagem norte-americana não vai ficar sem resposta. E o Zelensky
continua alertando sobre o recrudescimento dos ataques russos. Agora Kremina é uma cidade-chave. Os russos estão se valendo do grupo Wagner de mercenários que não respeitam nenhuma ética militar de guerra. E, enfim, enquanto esse drama humanitário vai se desdobrando, a BTC segue ali resiliente agora, estressou aqui as últimas lowers da nossa banda de VWAP semanal e num efeito elástico vai voltar em direção à VWAP semanal, que está lá no patamar de 22.950, 960. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.